Bom dia, pessoal. Estou de volta aqui com um vídeo. Primeira vez que eu faço um vídeo aparecendo. Bom, eu quero aqui explicar aqui para uma inscrita o que o conhecimento que eu tenho em relação ao relato dela aqui, tá? O conhecimento e as experiências que eu tenho. Ela explica aqui o seguinte, que ela quer uma explicação. Como pode um homem abusivo, violento, odeia o filho da mulher, a companheira, né? Como pode? Ele não ajudava ela em nada nas despesas, infernizava mesmo quando ela estava doente, ou o menino, o filho dela estava doente, e queria que o filho da companheira saísse de casa, queria que a ela saísse de casa, uma casa que ela ajudou, inclusive, a construir. Hoje, morando com outra pessoa, com outra mulher, ele trata completamente diferente. Ele trata a mulher bem, trata os filhos dessa mulher bem, aceita, não humilha nem maltrata. Não é violento e nem agressivo, nem odioso. O que, que aconteceu? Bom, deixa eu primeiro te dizer aqui o seguinte. Eu acredito assim que a maioria das pessoas narcisistas, né? As pessoas falam sobre narcisistas e acham que é alguém específico. Não, narcisista pode ser qualquer pessoa da sociedade. Qualquer pessoa da sociedade, ela está aí na sociedade, anda para baixo e para cima aí. Pode ser um doutor, um médico, qualquer pessoa. É indiferente de cargo ou posição social. Então, qualquer pessoa pode ser. Ela tá na rua desfilando aí, ela aparenta ser uma ótima pessoa, ela trata todo mundo bem e tá todo mundo legal. Isso existe dentro de casa, com a família, principalmente com a família, porque quando a pessoa pega intimidade com a outra, ela conhece a outra, sabe? Ela sabe lidar com a outra da maneira como ela conhece. Ela sabe que aquela pessoa aceita certas coisas. E ela sabe que aquela outra não aceita. Então ela tem um limite, a outra pôs limite. Aí já está resumindo para vocês. Já deu para entender que a outra com qual ela tá morando, com ele está morando agora, ela colocou limite. Então chegou ali, ele parou. Ela não abriu, ela não deu liberdade, certo? Ela não deu liberdade para ele. Ela se impôs. Então ele parou ali, ele percebeu que ali não dava para ele adiantar. No caso dessa outra pessoa, já foi diferente. Porque quando ele conheceu ela já abriu possibilidades para ele, né? Ela já abriu, ela deu abertura para que ele invadisse os limites dela. E ela, como é uma pessoa que também tem uma dificuldade, que é, por exemplo, a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é, vamos dizer que o que é uma dissonância cognitiva? Tem muitas pessoas que têm isso. Dissonância cognitiva é mais ou menos assim: você contradizer aquilo que você pensa nos seus atos. Você age de uma forma como não queria agir. Um exemplo disso é você dizer sim quando queria dizer não, né? E aí você fica se remoendo lá dentro, né? Se machucando lá dentro de uma coisa que você sem querer, fez sem querer fazer. E isso acontece muito com a gente. A gente aceita pessoas na vida da gente sem querer ter aceitado. E depois é tarde, porque daquela pessoa já dominou a gente, aí você perde a força contra ela. Então é um problema que você tem, que essa pessoa tem, né? E no caso com o narcisista, porque esse canal fala também sobre narcisismo, no caso do narcisista, a gente se deixa se envolver com o narcisista. O narcisista, por exemplo, ele não tem limite.
né? É uma pessoa que não tem limite, é uma pessoa inconsciente, né? Tem poucas pessoas conscientes no na nossa sociedade. Pessoas conscientes têm limites no comportamento dela. Ela se limita a fazer tal coisa, a invadir, né, a intimidade, o limite da outra. Ela se limita, ela tem controle, ela se impõe quando alguém vai invadir o limite dela. Ela, ela dá stop. Espera aí, aqui não, agora não. Ela, ela tem assim um exemplo de falar assim: agora eu não posso te ouvir, agora eu não posso te atender. Ela sabe dar um não conforme o que ela pensa. Fala, não, eu não posso dar não agora. Já não é como uma pessoa que tem esse problema com dissonância cognitiva. Então, no caso dessa pessoa, né, essa pessoa que foi abusada e violentada, o filho, é porque esse homem, quando entrou na vida deles, eu não sei se esse filho é filho dele, mas ele já começou, ele já era um problema. O cara já era um problema sem limite. Esse cara já é um problema sem limite. E justamente por isso ele tá sofrendo lá com essa outra pessoa, certo? Não pense que ele tá bem lá, não. Lá ele tá sofrendo. Ele pode até gostar dessa outra pessoa, ou às vezes nem goste. Às vezes ele goste ainda dessa pessoa que ele espancava, entendeu? Essa pessoa que ele humilhava e maltratava, ele ainda gosta dela. Mas como ela deu essa abertura para ele invadir os limites dela, maltratar e fazer o que quiser, ela deu, ela não é que ela deu, ela fez isso por conta de um problema que ela tem, que é dissonância cognitiva. Ela não consegue lidar com ela mesma, ela tem pouco entendimento sobre ela, pouco conhecimento sobre ela não se conhece bem, né? Ela não se conhece bem, ela sabe que ela sofre com isso, mas ela não sabe explicar como, ela não sabe se defender, ela não sabe dizer não, né? E às vezes diz não na hora que queria dizer sim. Então ela tem aí uma contradição com ela mesma. Ela faz coisas que não queria fazer. Então é complicado, sabe? Então justamente a explicação está aí. Tá? A explicação está aí. É porque quando ela se envolveu com essa pessoa, aquela pessoa que maltratava ela já tinha já um problema, né? Já é um tipo do narcisista. É um narcisista. É uma pessoa que não tem limite, que invade os outros, certo? A não ser que tenha alguém. Porque o narcisista, ele não invade pessoas. Ele não invade pessoas que têm limites. Que pessoas que não consente com certas situações, não dá liberdade, não dá abertura, certo? Ela faz aquilo que ela quer fazer, ela é coerente com o ela é coerente com os pensamentos, os atos delas é coerente com os pensamentos. Já as pessoas que têm problemas com consonância cognitiva, ela já não tem coerência com os atos. O pensamento não tem coerência com os atos, né? Ela pensa de uma forma, mas faz de outra. Né? Ela pensa que não, que não deveria dizer não, mas diz sim. Então ela age em contradição com os pensamentos. Então, no caso, essa mulher, ela já é mais coerente com os comportamentos, com os pensamentos dela. E esse cara, por exemplo, está lá com ela, ele deve estar sofrendo. Ele deve estar sofrendo com ela. Ele pode até gostar dela, mas tá sofrendo. Ou às vezes nem goste. Às vezes ele nem consegue sair. Ele tá lá também, tem dificuldade. Porque o narcisista também tem essa dificuldade para dizer não. Né? Porque ele entra num lugar que ele não consegue mais ser narcisista. Certo? É aí que tá o erro, né, da pessoa. Por que que a pessoa se envolveu com o narcisista? Ela se envolve com o narcisista porque ela já tem um problema interior nela de dizer não. Então, quem está dominando esse cara lá que maltratou essa pessoa, agora é a mulher. De repente, essa mulher pode ser o narcisista lá agora. A gente não sabe dizer com certeza, mas de repente pode ser. Você entendeu?
O que que você precisa fazer? Você precisa fazer, você que fez essa pergunta, que quer quis uma explicação, é exatamente isso. O que você precisa fazer? Você precisa mudar você precisa agora dar coerência entre os seus pensamentos e o seu modo de agir. E para isso você precisa se conhecer, né? Você precisa ter conhecimento, é, você precisa ter outra crença a respeito de você, né? Você precisa entender as suas patologias, conhecer as suas patologias, porque todos nós temos patologias. E quando a gente não tem consciência, muito poucas pessoas têm consciência da própria patologia, ela está agindo no escuro, inconsciente, porque é muito fácil a gente falar que tal pessoa é um problema, mas a gente não consegue ver problema na gente, né? Patologia, a gente pensa que é coisas aí conhecidas como uma doença, assim, tipo uma doença no corpo, mas existem patologias que são pensamentos, são sentimentos, entendeu? Pensamentos, sentimentos são patologias. Uma coisa, uma inveja, por exemplo, é uma patologia que muitos de nós têm e não nos damos conta que somos invejosos, que guardamos rancor, que temos ódios, que somos uma pessoa magoada, ressentida. Isso tudo é patologia. E quando a gente não tomamos consciência disso, significa que a gente não se conhece. Quando você passa a se conhecer, tomar consciência desses tipos de pensamento e sentimentos os quais você tem, né? Você reconhece esse tipo de sentimento em você, né? Fica muito mais fácil você lidar com as outras pessoas, porque daí você percebendo isso em você e as pessoas ao seu redor ou fora ou qualquer outro lugar, as pessoas não são diferentes, né? São poucas pessoas, nem todas, são poucas pessoas que se reconhecem como odiosas, ressentidas, magoadas, e isso nos torna é, uma pessoa complicada de lidar. A gente tem dificuldade em lidar com a gente. A gente só começa a melhorar a lidar com a gente, com nossos sentimentos e a maneira como pensamos quando a gente toma consciência da gente. Então, no modo geral, todos os narcisistas não têm consciência de si mesmo. Ele causa, faz e acontece, abusa das pessoas, mas ele não tem consciência. Tem um versículo na Bíblia que Jesus fala que é para você perdoar seu próximo, né? Porque ele não sabe o que faz ou não sabe o que fala, é uma coisa assim. Então, porque ele está fazendo tudo aquilo inconsciente, ele não tá nem tomando, ele não tem consciência do estrago que ele está causando tanto para o outro quanto para ele mesmo, porque depois ele vai ser uma pessoa odiada, vai ser uma pessoa excluída, as pessoas vão ficar com ódio, com raiva, com ressentimento com ele. Então ele está estragando a vida dele também e está destruindo a vida do outro. O outro, né, por consequência, vai ficar com ódio, que o ódio não é um sentimento nocivo para a gente. Aliás, é um sentimento nocivo que vai destruir a gente se a gente reter esse sentimento, né? Como eu disse, é uma patologia. Ressentimento, mágoa, ódio, inveja, isso é uma patologia. E quando você não reconhece em si mesmo, fica difícil você retirar isso de você, se livrar desse sentimento e perdoar as pessoas como elas são, porém, né, saber como lidar com as pessoas, porque daí você fica sabendo como as pessoas agem, porque nós agimos emocionalmente, né? É por emoções. E quando você não tem controle sobre as suas emoções, você fala coisas que não deveria ter falado, que não queria ter falado, e isso vai te machucando. É uma questão de falta de se resolver, ok? Então tá explicado mais ou menos aí o que ela queria uma explicação, tá? Muito obrigado, se inscreva no canal e tenha aí um bom dia. Aqui tá uma chuva que eu vou te contar. E vai esfriar com certeza depois dessa chuva, mais ainda.
Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado e tchau.